Mesmo os mais inteligentes reis podem se afastar, e Salomão não era uma exceção. Atrás de grandeza e sabedoria, surgiu uma fraqueza que, quando, levou seu reino ao fundo do abismo. Hoje, vamos ouvir em todos os detalhes minúsculos descritos no livro de 1 Reis e Crônicas nas páginas da Bíblia. De Salomão ascensão para o trono, até seus últimos dias de vida. Eu acredito que este trabalho merece seu like e se inscrever para nos ajudar a espalhar este vídeo. Salomão, o filho do rei Davi e Batseba, é uma figura remarcável nas escrituras da Bíblia, apontando-se para sua sabedoria, riqueza e papel crucial na construção do Templo de Jerusalém. A ascensão de Salomão para o trono de Israel ocorreu em um contexto marcado por desafios e intrigas familiares. Após a morte de Davi, seu filho Adonias tentou subir ao trono. Mas a intervenção profética de Deus a Natã a Batseba garantiu que Salomão, escolhido por Deus, era rei. A revelação de Deus a Davi, em que foi dito que Salomão conseguiria ser rei e construiria o templo em Jerusalém, ocorre no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. Deus disse o seguinte: você tem derramado muito sangue e pagado grandes guerras. Você não vai construir uma casa em meu nome, porque você tem cedido tanto sangue diante de mim na terra. Porém, você não vai construir a casa, mas seu filho, que será nascido em você, será um homem de descanso. Eu lhe darei descanso dos seus inimigos em todo o mundo. Seu nome será Salomão, e eu lhe darei paz e tranquilidade a Israel nos seus dias. Salomão, conhecido pelo significado de seu nome como paz, começou seu reino promovendo estabilidade e unidade no reino. A característica mais prominente, a característica de Salomão que o separou entre os líderes do seu tempo, foi sua deslumbre extraordinária. Salomão fez um covenante significativo com Deus durante os primeiros dias de seu reino. Um momento que não apenas evidenciou sua deslumbre, mas também sua intenção de procurar guia divina em sua governança. Esse covenante e suas condições são documentadas no primeiro livro de Crônicas, capítulo 3, versos 3 a 14. O evento ocorreu em Gibeão, onde Salomão ofereceu sacrifícios diante do Senhor. Na noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: pergunte o que eu lhe darei. Salomão expressou sua humildade, reconhecendo que o Senhor era o Senhor, e que ele tinha um peso de responsabilidade em liderar a população de Israel. E especificamente mencionou sua necessidade de sabedoria para julgar e governar com justiça. Ele acolheu a absoluta dependência de Deus para guiar seus passos e fazer decisões inteligentes que beneficiariam a população de Israel. A escolha de Salomão para procurar sabedoria, em vez de riquezas ou sucesso pessoal, demonstrou seu desejo de liderar com integridade e justiça, refletindo o coração de um líder inteligente e de Deus. A resposta de Deus à ação de Salomão foi maravilhosa. Deus aplaudiu a escolha do rei e, além de dar a sabedoria, o que Salomão pediu, também prometeu bênçãos adicionais, incluindo riquezas e honra, que seriam paralelos em toda a história de Israel. Um episódio famoso ilustrando essa sabedoria é a história das duas mulheres que disputaram a maternidade de uma criança, encontrada no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versos 16 a 28. A narrativa descreve duas mulheres que moravam juntas e que deram um nascimento ao mesmo tempo. No entanto, uma das crianças morreu, levando as duas mulheres a aclamar a criança que sobreviveu como sua própria. Enfrentada com esse impasse, as mulheres apareciam diante de Salomão e o rei, procurando justiça. Em vez de fazer uma decisão rasteira, Salomão propôs uma solução extraordinária. Ele sugeriu dividir a criança em duas e dar a cada mulher uma. Cada resposta da mulher revelou a mãe verdadeira. A mulher que realmente amava a criança pediu ao rei para não afetar a criança.
E, em vez disso, sugeriu dar a criança a outra mulher. A outra mulher, que não era a mãe biológica, concordou com a divisão proposta. A resposta astuta de Salomão revelou a mãe verdadeira. A mulher disposta a dar a criança para a protegera do perigo. Salomão então proclamou que a mãe verdadeira foi a que demonstrou amor materno genuíno e ordenou que a criança fosse dada a ela. Além de sua sabedoria, Salomão também foi conhecido por seus atributos maravilhosos, incluindo a construção do Templo de Jerusalém. Esse grande projeto serviu não somente como centro espiritual do reino, mas também simbolizou a presença contínua de Deus entre a população de Israel. A grandeza do templo demonstrou não somente a habilidade administrativa de Salomão, mas também a riqueza e prosperidade do reino. O desejo de construir um templo para o Senhor foi inicialmente concebido pelo seu pai, o rei Davi. No entanto, foi Salomão quem trouxe para frente este projeto nobre. A narrativa bíblica descreve detalhes intricados e materiais preciosos, como cedro, do Líbano, para a estrutura, e ouro puro para as fechaduras usadas no templo, que refletem a dedicação e reverência do rei a Deus. A localização escolhida para o templo foi no cume do Monte Moriá, tinha uma significância muito simbólica, sendo o mesmo lugar onde Abraão demonstrou sua fé, por ser disposto a sacrificar seu filho, Isaque. Esse ato de fé e obediência que precede o templo afirmou a continuidade da relação especial entre Deus e o povo. O Templo de Salomão se tornou o epicentro espiritual e cultural de Israel, um símbolo de unidade e oração. Salomão também se dedicou a alianças internacionais, solidificando relações comerciais e diplomáticas. A visita da rainha de Sabá, que veio testar a sabedoria de Salomão, é um exemplo notável dessas relações externas. Esses eventos foram registrados no primeiro livro de Reis, capítulo 10, versos 1 a 13, e no segundo livro de Crônicas, capítulo 9, versos 1 a 13. Após chegar em Jerusalém, a rainha de Sabá apresentou a Salomão com perguntas difíceis, testando sua sabedoria. A Bíblia fala que Salomão respondeu todas as suas perguntas, e não havia nada que ele não pudesse explicar. A jornada da rainha para Jerusalém foi marcada por uma caravana impressionante, carregando uma abundância de espécies, ouro e pedras preciosas. O intercâmbio de presentes durante a visita destacou a natureza diplomática deste encontro. Em adição à visita da rainha de Sabá, Salomão também estabeleceu relações diplomáticas com outros reinos. Ele fez alianças matrimoniais com princesas de nações vizinhas como Egito e Fenícia, uma prática comum na época para fortalecer alianças e promover paz entre reinos. No entanto, durante seu reino, Salomão não estava imune a falhas. Embora celebrado por sua sabedoria e grandeza, sua história também foi marcada por erros e desvios que eventualmente tiveram consequências significativas no seu reino e na história de Israel. Um dos principais erros de Salomão foi seu envolvimento com mulheres estrangeiras, contrário às instruções divinas. A Bíblia reporta em 1 Reis capítulo 11 versos 1 ao 3, que Salomão casou com muitas mulheres estrangeiras além da filha de Faraó e levou princesas de nações vizinhas, desobedecendo às leis de Deus que proibia casamentos com mulheres que adoravam outros deuses. Esses casamentos não eram apenas alianças políticas, mas também introduziam influências culturais e religiosas estrangeiras em Israel. As esposas estrangeiras trouxeram com elas suas práticas religiosas e gradualmente exerceram uma influência negativa em Salomão. Ele começou a tolerar a adoração de vários ídolos e participar de rituais que eram contrários à adoração exclusiva do Deus de Israel.
Uma das abominações dessas coisas foi a construção de templos para os ídolos em honra dos deuses pagãos de suas esposas, um ato que contradizia diretamente os mandamentos que Deus deu. Essa apostasia, que inclui a construção de altares, marcou os últimos dias de Salomão, como foi reportado no livro de 1 Reis, capítulo 11 e 12. Esses dias foram caracterizados por uma mistura de glória e sombras, revelando as complexidades da vida e da governança quando Salomão cresceu, suas escolhas anteriores, especialmente em relação a casamentos com mulheres estrangeiras e a acepção da adoração de ídolos estrangeiros, começaram a impactar negativamente em seu reino. A ira de Deus se manifestou e ele criou adversários contra Salomão. Jeroboão, um oficial confiante, rebelde contra o rei e se tornou um líder prominente que eventualmente lideraria as tribos nordestinas. A morte de Salomão marcou o fim de uma era. Ele se despediu em um reino de 40 anos, deixando um legado que inclui majestosa construção do Templo de Jerusalém e a paz e prosperidade imprecedentes. A Bíblia não proporciona detalhes específicos sobre a causa exata da morte de Salomão. No entanto, no livro de 1 Reis, capítulo 11, versos 41 a 43, registrado o seguinte: Agora, os restos dos atos de Salomão, tudo o que ele fez, e a sabedoria que ele mostrou, não está escritos no livro dos Atos de Salomão? Então Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, sucedeu-o em seu lugar. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão ascendeu ao trono. Isso resultou na divisão do reino de Israel em duas partes: o reino norte, liderado por Jeroboão, e o reino sul, compondo principalmente as tribos de Judá e Benjamim, liderados por Roboão. Esse foi o vídeo, irmãos. Eu fico por aqui. Se gostou do vídeo, compartilhe e se inscreva-se para mais vídeos que venham a edificar sua vida.